Olá, está no ar a segunda temporada do programa Café com Gestão. Você não pode perder, é um ano cheio de novidades. E para começar, vamos entrevistar o Fontana Neto, da APRA. Em um minuto, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão e hoje estou aqui com Aurélio Fontana Neto, presidente da APRA. Aurélio, muito obrigado pela participação, assim, por fazer a abertura dessa nova temporada. É um prazer recebê-lo aqui. E a primeira pergunta é, o que é a APRA? O que ela faz? Como que é essa associação? Como ela funciona? Como ela nasceu? Conta-me um pouquinho dessa história. Obrigado por nos receber, pelo convite. A APRA, a Associação de Praças do Estado do Paraná, ela foi fundada em 2009. É recente. Por um grupo de policiais e bombeiros, né, que se reuniram numa sala, em uma audiência, e pela luta dos seus direitos, né, pela luta de melhoria da sua condição de trabalho, né, enfim, pela luta de reconhecimento do Estado, né, em favor da segurança pública, dos próprios policiais e bombeiros. E desde então você é o presidente, ou antes de você? Isso, nós somos os fundadores, né? Uhum. Então, assim, agora vai ter uma eleição daqui a um ano, né? Então a gente espera, vamos fazer uma chamada geral, uma assembleia geral, para que outros companheiros possam assumir o cargo que possa ter organicamente seja realmente mudado as questões, as outras assumir para que possa também dar andamento, né, no trabalho, né? Porque dentro da diversidade é que é a melhor coisa que você pode esperar dentro de uma entidade de terceiro setor, né, que outros companheiros assumam, que possa trazer novidades aí, né? Que cada um tem uma característica, né? Então, acho que isso é importante, né? E qual a diferença entre associação e sindicato? Existe o sindicato também dos policiais, tem associação, como que funciona isso? É muito importante trazer essa novidade na questão, o quê? A associação é diferente do sindicato no motivo que nós somos servidores públicos militares dos estados, né? Então, de acordo com a Constituição, né, o artigo 42 e pela emenda número 18 de 98, então, os servidores públicos militares dos estados, eles não podem ser sindicalizados, né? Eles podem somente ser associados, né? Então, o policial civil é diferente, ele pode ser sindicalizado, né, como os demais trabalhadores, né, de todo o serviço, agora público ou privado. Agora, os militares dos estados têm que ser associados. Então, a associação, ela além de lutar pelos direitos de reconhecimento, ela traz benefícios, né? Ela é um pouco mais tranquila em relação ao sindicato, na questão de que ele traz maior benefício para o associado, na questão de lazer, de cultura, né? E também... Então, essa é a diferença do sindicato. Só que a associação, ela tem esse viés também assistencial, só que ela também pode buscar o judiciário através das suas ações, né, para trazer justiça para aquele associado que está prejudicado. Então, essa é a questão, né? Então, assim, a associação ela está na Constituição Federal e também no Código Civil. Né? Então, são os dois códigos na legislação que a associação está amparada, né? E todos os policiais são associados, eles se associam? Como que funciona essa parte, captar associados? Veja bem, a associação, você tem que ter um convencimento para que o policial, o servidor em si, não se tratando só de policial, que o servidor em si se associe, que venha para a associação de uma forma assim espontânea. É diferentemente do sindicato, que quando você tem um sindicato de classe, todos ali, você já tem aquela contribuição sindical e o cara, simplesmente por fazer parte daquela ramo, né, daquela situação, ele tem que ganhar, vamos dizer assim, para mim ser mais claro,
A contribuição sindical é uníssona. Então a pessoa, o trabalhador, naquele ramo ele já está ele automático, ali, já vai ser descontado do salário dele, né? Inclusive tem uma discussão bastante grande na questão da reformulação, nessa questão assim, da contribuição sindical. Por quê? Porque é muito fácil para o sindicato, né? Muito fácil para o sindicato você ser um trabalhador e ele vai, né, não fazendo crítica aos sindicatos, mas há um projeto de lei, inclusive nesse sentido, lá no Congresso Nacional, para mudar essa situação. Porque os sindicatos foram fortalecidos e foram criados as centrais sindicais lá no governo do Getúlio Vargas, né? Inclusive até a própria fundação de alguns partidos foram nesse sentido, né? Do PDT, do PTB, né? Exatamente. Foram nesse sentido, né? Foram através das movimentos sociais dos sindicatos. E no próprio João Goulart, que era o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele incentivava, né? E lá foi criada uma central única dos trabalhadores, na realidade, né? Foi naquela época que foi criado, né? Então, essa história do sindicalismo, ela vem trazendo ao Brasil bastante serviços. Porém, eu acho, na minha opinião, realmente é um desserviço essa questão de você, esse imposto sindical, que muitos trabalhadores, eles às vezes não concordam com aqueles feudos de alguns sindicatos. E você tem que ser sindicalizado, né, de uma forma impositiva. Então, essa reforma na questão dos sindicatos, que está no Congresso Nacional, é importante ser votada. Por quê? Porque daí eles vão trabalhar no convencimento, que nem a associação é. Que eu trabalho nesse entendeu? sentido. Aí fica mais fácil. Né? Aí você consegue, no convencimento, mostrando aquilo que a associação tem e mostrando seus direitos, seus deveres, você vai conseguir construir, acho que, uma sociedade mais livre, mais liberta e mais consciente. Né? Que a questão de consciência é muito importante, porque senão daí fica inócuo, né? E tem esses servidores, ele tem essa noção de quão é importante se unir para uma causa, porque de repente quando você tem vários servidores, cada um numa luta isolada, você se perde, porque fica muito amplo, mas de repente quando você se une em torno de uma causa, uma associação, e seguir em frente é muito mais fácil. Tem essa consciência já? Isso. Olha, realmente o trabalho é bastante grande. Por quê? Porque nós temos um regulamento próprio, uma questão dentro do serviço público militar, né? Existem algumas barreiras, né? Porque você explicar que o servidor tem direito, né? Isso às vezes soa para alguns como subversivo. É isso que é esse ponto. Então, essa é uma palavra tão antiga, mas é que ela, pelo nosso sistema, hoje ela ainda é usada. Então apesar de aqui no Paraná, nós já temos algo que solicitamos ao comandante da Polícia Militar autorização para poder entrar nos quartéis, então foi publicado em boletim geral, né, que nós temos essa autonomia para poder explicar os benefícios assistenciais da entidade. Então já é uma abertura, né, que o então comandante da época nos deu, e como saiu em boletim geral, então nós podemos entrar nos quartéis e explicar a questão assistencial, a questão que nós temos um plano de saúde, nós temos um plano de auxílio dentário, né, um seguro de vida para o policial e o bombeiro, né. Então, assim, são essas questões que às vezes o Estado tem, mas eles não abrangem na totalidade, às vezes porque o Estado abrange quando o policial e o bombeiro é em serviço, a morte em serviço do policial e do bombeiro. Né? Aí o Estado atende mediante requerimento, depois da própria família, dos procuradores que ficaram, enviar através do inquérito que é feito dentro da corporação, para que mostrar se foi realmente acidente de serviço, se foi em função da função. Aí o Estado paga um valor hoje está em R$100 mil por morte do servidor, ou mutilação, aí você vai para 80, 60, até 40 mil, tem alguns valores, né? Amputação de braço, perna, algumas coisas assim nesse sentido. Ele não morre. Então, assim, mas daí a associação vem cobrindo nesse sentido de que, às vezes, nós temos um seguro para os familiares também do policial e do bombeiro. Bacana. Quer dizer, então, às vezes, o policial está ali, morre alguém na família e, às vezes, ele não tem, naquele momento, para dispor de um numerário para poder atender aquela pessoa, aquele ente querido. Então, a associação vem cobrir, né, essa situação, né? E, assim, o movimento, bastante voltando para a história, que eu gosto bastante de história,
o movimento, assim, o Estado em si, ela tem muita preocupação com a questão da associação, principalmente nessa ação envolvendo policiais e bombeiros, e principalmente na questão porque são armados, né? Então, existe certa atenção especial, né, para que nesse sentido, né? Tanto que a Constituição, ela reza que todos podem se reunir, né, sem armar, sem isso que estar eu ia te armados, perguntar, né? imagina reunião de associação, todo mundo armado. Então, lá, falando uma exatamente, coisa é errada, por isso que a toma um gente tiro. pede até nas nossas reuniões que os nossos policiais, existe o policial sargento Aurélio Fontana Neto e existe o cidadão Aurélio Fontana Neto. Então eu estou aqui como cidadão Aurélio Fontana Neto e os policiais vão na reunião como plenamente nos seus direitos, no exercício dos seus direitos, né? Então vão desarmados, né? Vão para uma reunião para que possa debater ideias, né? A associação como terceiro setor, ela debate ideias, né? É uma pluralidade de ideias, de opiniões divergentes que convergem para um certo ponto, né? E isso é importante. Até eu quero criar se me der a permissão aqui, um espaço. Pode sim. Na questão que existe também a NASPRA, né? A Associação Nacional dos Praças, né? Então essa Associação Nacional dos Praças foi criada em 2007, né? Então É tudo recente, né? É tudo recente. Por quê? Porque vem do sistema moderno, vamos dizer assim, de democracia, do Estado democrático de direito, né? Porque só com essa liberdade que você consegue que as instituições elas evoluam, né? Então, assim, por isso que a gente espelha muito na democracia norte-americana, que realmente hoje é pai e mãe das democracias, né, do mundo. Não que eu seja estadunidense, você falou isso aí, você sempre tem esse falso moralismo, né? Exatamente. Dá um comentário e exatamente. Eu acho que a democracia, ela não é eu acho que ela é a melhor forma de poder exercer, é a única uma das melhores formas de poder exercer o direito, né? Que é o direito à diversidade, então. Mas voltando à questão da NASPRA, então ela é anterior à APRA, né, a Associação de Praças. Então, a NASPRA, a Associação Nacional de Praças, ela também ela congrega, então, vários estados aí, associações estaduais que fundaram essa associação de entidade nacional, principalmente na questão de Minas Gerais, Santa Catarina e o Nordeste brasileiro, que, por incrível que pareça, ele é muito forte em termos de associação, porque, na realidade, o Nordeste, a Bahia, né, como nasceu o Brasil, né, lá na Bahia, então, assim, eles têm muito avanço na questão social, sabe? E a luta é praticamente a mesma, por condições de trabalho, por equipamentos, né, por salário, né, condições melhores, porque se o Estado ele consegue olhar com maior atenção para esse tipo de trabalhador da segurança pública, se você dá uma atenção maior para ele, ele vai desempenhar uma função melhor, né? Na realidade, a questão existe uma normativa na questão da ONU, de questão de 250 policiais para cada habitante e tal, assim, existe essa normativa, só que é o seguinte, se você, às vezes, aqui até no Paraná também está baixa essa questão, que ela é uma recomendação da ONU, né, na realidade, essa quantidade de policiais para cada habitante. Mas, assim, eu digo para você, pela experiência que nós temos dentro da associação, se você dá um suporte melhor para esse policial, para esse servidor, para esse bombeiro, se você traz uma condição de vida melhor para ele, se dá um suporte jurídico para que ele possa trabalhar, se dá um suporte de técnico para que ele sempre evolua dentro do trabalho dele, se você dá uma maior atenção, com certeza a segurança pública ganha, o cidadão ganha, né, e toda a sociedade ganha. Então, assim, nós temos algumas propostas junto ao comando e à própria Secretaria de Segurança Pública, de que o curso de soldado do nosso policial, ele realmente seja um curso de tecnólogo de segurança pública, né? Para que ele aumente o tempo de permanência na academia, vamos dizer assim, que seja 2 anos o tecnólogo de segurança pública. Por quê? Que ele fique lá, não fique assim, 2 anos lá preso lá dentro da academia, que ele faça um período
na escola, mas depois ele vai prestar serviço na sociedade, assim como é a questão dos oficiais, né, dos aspirantes oficiais, que são os alunos oficiais da academia. Eles ficam 3 anos lá, só que eles não ficam lá, o termo é regime de internato, semi-internato, porém eles prestam serviço também já para a sociedade como alunos de primeiro, segundo e terceiro anistas, né? Então, assim, são 3 anos de formação dos alunos oficiais e que eles saem aspirantes a oficial da Polícia Militar, depois eles têm 1 ano de estágio probatório como aspirante para virar oficial. Então, quando eles terminam, eles são graduados, né? O curso da Academia da Polícia Militar, ela tem o termo de graduação em segurança pública. Qual a nossa reivindicação junto ao comando, junto às autoridades, junto ao governo, junto ao secretário de segurança? De que o curso de soldado seja tecnólogo de segurança pública. Então, porque aí você consegue também trazer uma maior capitalidade, né? Trazer com que ele seja mais técnico possível, né? E dentro disso você consegue preparar melhor ele, então, né? essas disciplinas mais de humanas, né? Olha, o currículo realmente ele está evoluindo na medida do tempo dos policiais e bombeiros. Só que existe pela Senasp um currículo geral para as polícias. Só que é o seguinte, por isso que a presidente Dilma já mandou uma medida, um projeto de lei lá na Câmara Federal também para que seja uma promessa de campanha dela, de que seja uniformizado a questão, padronizado a questão educacional das polícias militares e avocando para si a questão da segurança pública a nível nacional. Está lá na comissão, já foi aprovado em uma comissão, já está na Comissão de Justiça. O número do projeto agora de cabeça eu não sei dizer, mas é isso. Então, avocando a segurança pública para a União, para que aí a função da Senasp seja realmente de impor esse currículo para todas as polícias militares, porque esse currículo é importante da Senasp, que ele traz essa questão da mais sociologia, mais história, mais, assim, que consiga abrir mais a cabeça, né, uma visão maior, né, do policial em si, do bombeiro é mais técnico, tá muito bem, mas que abra mais, que o policial, na hora que ele veja uma manifestação, que ele realmente tenha uma maior abertura de pensar em tudo que está ocorrendo ali, não que ele vá desviar do foco dele, de conter o que... Na realidade, primeiramente, o foco dele é praticar a segurança pública, né? É defender o direito de quem está manifestando. Garantir que tudo ocorra bem, né? Garantir que tudo ocorra bem. Depois, se houver, né, nessa manifestação, algumas pessoas que venham se desviar vamos dizer assim, são pessoas que estão junto, mas você nota que estão separados, né? Que as pessoas da manifestação já olham... são os barderneiros. Né? Exatamente. As pessoas não podem quebrar as coisas, os bens públicos, não podem quebrar o bem privado. Então você já começa a identificar e essas pessoas dentro da manifestação já são isoladas. E a polícia está ali para isso, para realmente também tirar eles de circulação. Como ocorreu, né, graças a Deus, a inteligência da Polícia Militar de São Paulo, que ocorreu no domingo, né, na manifestação do dia 15 de domingo, foi que isolar alguns tipos de pessoas que estavam, diferenciadamente das pessoas que estavam lá vestido verde e amarelo, já estavam de camisa preta e careca, né? Então já se autodenominaram carecas do subúrbio e tal. Então, assim, a Polícia Militar de São Paulo inteligentemente já conseguiu observar... Eles estavam pregando mais a questão de violência, né? Não exatamente. Era violência, já era coisa contra coisa. Daí eu vi que teve até não sei se chegaram a agredir uma pessoa, mas criou esse clima nesse sentido, né? Exatamente. Porque a liberdade está para todos, mas você não pode incitar a violência. É o que eles estavam fazendo nesse sentido. A incitação à violência é crime, né? Como também pregar intervenção militar é crime, né? Tá lá, o próprio jurista já disse que são de 1 a 4 anos de cadeia para quem a incitação é uma cláusula pétrea, né? A questão da intervenção, da não intervenção militar, realmente, então assim, é uma cláusula pétrea, então realmente é crime. Então, acho que as pessoas têm o direito livre de se manifestar. É importante que nós estamos aprendendo, né? Nós brasileiros estamos aprendendo a questão da manifestação,
Nós como os policiais e como agentes públicos também estamos aprendendo, acho que foi uma grande evolução na questão de 2013 para 2015, agora a questão das manifestações, né? Acredito que isso é a evolução dos próprios currículos, né, dos policiais militares, estão avançando nesse sentido, para que desmistifique essa questão, né, da segurança, desse olhar que é prejudicial a todos, né? Eles estão ali para prestar serviço e cuidar da segurança de todos, né? Fazendo um intervalinho e já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Nunca vou continuar o estudo. Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Eu fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Pra mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. Aurélia, conta um pouquinho pra gente uma questão importante. Vou falar agora sobre manifestações, nesse sentido. Só que antes disso, eu quero ir para um tema mais, não digo delicado, mas é a questão do policial militar. Como que ele é visto pela sociedade, porque sempre tem aquela visão da polícia opressora. E a gente sabe que não é bem assim. Particularmente, eu sou entusiasta da polícia. Eu acho que a polícia é um papel social muito importante, tem que ganhar muito bem, porque assim, é o que vai manter a ordem. Em vários sentidos. E essa questão da população, essa aproximação das manifestações, como que funciona? Conta um pouquinho pra gente como é essa atuação. Então, Eliseu, é muito importante e obrigado por essa pergunta, porque esse é o trabalho da associação. A Associação de Praças vem nesse sentido, desmistificar o trabalho policial militar para a sociedade. Então, assim, nós temos associados bombeiros, né, que trazem. Nós damos palestras nas escolas, nas comunidades, desmistificando realmente, reforçando o trabalho, mostrando o que é o trabalho policial, por que ele existe, e também do bombeiro militar, na questão de como lidar com o botijão de gás, como lidar no incêndio e tal, assim, ajudando a comunidade nesse sentido. Bom, o trabalho policial em si, de uma forma ampla, né,
ele vem da coerção do Estado em determinados pontos voltada à população. Na realidade, a função policial ela vem lá atrás, ela é consignada no Código Civil, na questão do fiscal de pesos e medidas. Na realidade, a função policial vem lá na época, aqui no Brasil, vamos dizer assim, né, em termos de Brasil, na época lá do Império, quando tinha o próprio fiscal, né, de rendas do Império, colocando a quantidade de ouro que seria, né, pesando e fiscalizando a parte que vinha pro Império. Exatamente, o quinhão, né, por isso que digo, o quinhão, então a parte do Império. Então, assim, a função policial é função de fiscalizador. Então, assim, existe o poder de polícia, né? O poder de polícia, então, ele é derivado não só para o policial militar, para o policial civil, mas sim para o próprio fiscal até hoje, né? Porque nasceu lá na fiscalização. Então, esse poder coercitivo de que o Estado tem, essa força, ela existe parâmetros legais, porque a função policial ela só é regida por parâmetros dentro da legalidade. Então, voltando à questão do trabalho da APRA, nesse sentido de que a manifestação hoje das pessoas que o Brasil está despertando nesse sentido... Que é uma coisa que a gente comentou que é uma coisa nova, porque manifestou lá na Direta Jazz, depois fora Collor, depois teve um ato de 10, 11 anos e voltou em 2013, depois morreu e voltou agora, assim. É muito salutar essa questão da manifestação popular. Isso demonstra que a sociedade está viva, né? Que a sociedade ela é um corpo vivo e atuante. E isso demonstra a saúde da nossa democracia. Tanto que a própria presidente Dilma ontem falou a questão que realmente ela vê com bons olhos a questão da manifestação, porque realmente é importante. A visão policial, na realidade, o que? Eu fui do batalhão de choque, né? Então acho que eu posso falar um pouquinho nessa questão, de que a visão do policial ele está ali para garantir o direito de ir e vir, o direito da livre manifestação sem armas, assim como é consagrada na Constituição Federal. Então, o policial hoje ele está evoluindo na questão da questão do currículo do policial, na questão das instruções, como dizem, dentro da corporação, dentro do Estado, de que eles olham fazendo com que o policial possa deixar as pessoas se manifestarem sem violência, né? A partir do momento que existe qualquer tipo de violência e pessoas estranhas àquele corpo de manifestação, é salutar que a polícia venha intervir, né? E venha retirar aquelas pessoas daquele seio, daquela situação que elas estão, né? E é interessante, que a gente está comentando aqui, antes de gravar, a questão do comportamento do policial. Porque, assim, antigamente você via policial em manifestação descendo um cacete, por aí, às vezes até sem motivo, em muitos casos. Teve o caso no Paraná de 88, que desceram com 100 professores, e teve vários professores, estava lá a polícia, estava lá os manifestantes, estava lá a polícia, assim, sabe, não tinha esse ranço de raiva, para garantir que não fizesse nenhum estrago. Mas não tinha essa ação de bater nesse sentido. Então, é bacana esse trabalho. O importante é que os currículos evoluíram, né? E que a mentalidade do policial, tanto da chefia quanto dos policiais, a seguinte situação, de que não vamos deixar ocorrer o que aconteceu em 88, né? Porque o momento político era outro, né? Nós estamos saindo de uma abertura política e hoje nós estamos em plena democracia, né? São 30 anos da democracia. Então, assim, a visão essa que os policiais tinham nessa manifestação que ocorreu agora na questão dos professores, né? Efetivamente, não agora citando domingo, mas anterior aqui no estado do Paraná, na questão dos professores. Especificamente sobre a questão dos professores, nossos diretores da associação, a grande maioria são policiais da ativa, né? Só eu que agora estou na reserva da Polícia Militar. E os nossos diretores participaram ativamente da questão dentro da manifestação do lado policial. Do quê? Avisando e mostrando para os policiais, ajudando os comandos que estavam naquela semana, né?
ajudando aos comandos e realmente exemplificando que o trabalho ali, nós estávamos ali para proteger a população, né, proteger até dos malfeitores, que alguns, né, que poderiam ter se infiltrado. E é normal acontecer isso, porque assim, você vê que às vezes o pessoal tá tudo de boa, caminhando, manifestando, e aparece um do nada, isolado, e faz uma balbúrdia, quebra uma janela, aí já cria um espírito de correria, um já atropela o outro já quebra outra janela. Exatamente, é nesse sentido mesmo, né? É a famosa, o termo técnico usado, porque, como eu falei, foi do batalhão de choque, é a turba, né? Então, no momento que a turba ela explode, então aí são pessoas que são pisoteadas, né? São pessoas que passam mal pela própria aglomeração de pessoas em determinado local muito, né, concentrado. Então, nesse sentido, realmente a polícia estava ali, graças a Deus, né, deu tudo certo, vamos dizer assim. Não houve feridos, houve feridos, mas por 3 ou 4. Né? Pelo tamanho da manifestação, do tamanho de pessoas, teve alguns policiais também feridos, né? Mas graças a Deus, eu digo que foi muito feliz que realmente acabou tudo bem, né? Porque nem os policiais, com certeza, nem os próprios comandantes queriam que acontecesse, nem o próprio governo queria que acontecesse algo contra a população, né? Isso, com certeza, foi uma ordem, né, do próprio governo, que não queria que acontecesse nada errado, né, para preservar. E o trabalho da Polícia Militar foi muito bem feito, né, nessa questão de que conseguiu trazer a ordem, a tranquilidade e sem ferimentos, né, para as pessoas. Então, assim, voltando à questão da associação, os nossos diretores estavam lá trabalhando ativamente na questão e informando a tropa, falando, né, mostrando para as pessoas, né, que também são servidores públicos, igual a nós, né, estão lutando pelos seus direitos, porém, nós também temos o dever também de proteger, né, eles e o patrimônio e proteger os deputados. Você vê como é complicado o nosso trabalho de polícia, né, porque você tem que proteger lá, aqui ainda cuidar do pessoal que está votando lá. Quer dizer, então é muito complicado. Graças a Deus, repito, que deu tudo certo, né? Não houve nenhum tipo de situação, né? Então, assim, é um trabalho intenso, o trabalho de polícia realmente é um trabalho de dedicação, assim, realmente, olha, realmente a função é como se fosse realmente um anjo protetor da sociedade, o trabalho policial. É um anjo protetor da sociedade, porque é ele que dá o suporte para que a sociedade seja livre, né? Seja livre e possa respirar os pulmões da democracia. Então, ele que garante o nosso direito de ir e vir, a nossa segurança nesse sentido, assim. Uma coisa que você falou que é bem importante, Fontana, que é a questão do contexto histórico. Porque em 88 era outro contexto, e às vezes alguns blogueiros sem noção usam uma coisa nada a ver. Porque você tem que entender e tem que voltar no contexto. O contexto na época foi esse contexto é outro, 2013 foi um outro, coisa de manifestação. Então o que falta, esse é o contexto. Outra coisa importante é que o policial acha que assusta pelo uniforme em si, tá com aqueles escudos grandes, aqueles capacetes nesse sentido. Às vezes é essa visão que você dá susto, assim. Na realidade, são equipamentos de proteção individual, né, que chamam. Né? Que esse é o termo técnico. Que é engraçado, né? que as pessoas não entendem. É igual o cara que está trabalhando na obra, tem que usar o capacete, é a mesma coisa. Porque se o policial não estiver seguro do que ele está fazendo e primeiro proteger a vida dele, né, ele não vai conseguir dar o suporte de proteção ao próximo, porque ele tem que estar bem. Se ele não estiver bem, se ele não estiver com equipamentos, né, se ele estiver bem também física, se ele não estiver bem psicologicamente, né, por isso que é importante ter todo ano, né, esse processo de reciclagem, instruções que chamam, que é o termo militar instrução, mas é o termo que se usa dentro porque a Polícia Militar é uma instituição militar, né, dos estados. A instrução é importante porque daí é ali que o policial treina, é ali que ele consegue colocar o equilíbrio, né, do treinamento dele, as falhas que ocorrerem no treinamento, é importante que as falhas não serão usadas, né, serão usadas como exemplo para que não sejam seguidas, né. Então, assim, eu digo que, principalmente no batalhão de choque, né, hoje está eles têm essa instrução é muito forte dentro do batalhão de choque, porque
esse ensinamento ele tem que ver com o aprendizado, né? Então, assim, até nas falhas que acontecem, daí você pega estudo de casos, né? Existe estudo de casos dentro que as polícias fazem no Brasil e no exterior. Então, isso é colocado, são vídeos que são colocados mostrando para o policial, ó, essa é a função correta que tem que agir, essa é a função errada. Ou mostrando, o que você acha que está certo, esse ou esse. Então, ali é o momento que você vai tirar suas dúvidas, que você vai trazer, né, para o policial essas dúvidas, dirimir essas dúvidas para que ele se sinta seguro para quando ele sair na rua, né, para que ele possa exercer o seu trabalho, né? Então é importante esse condicionamento constante. É importante também a questão de que seja realmente tenha mais intensificada a questão dos direitos humanos dentro da corporação, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, né? Porque se o policial militar ele não tem, se ele não tiver amplamente os seus direitos reconhecidos, né, dificilmente ele vai conseguir dar esse suporte. Né? Então é por isso que a associação, a APRA, ela existe, e é por isso que a NASPRA, a Associação Nacional dos Praças, existe, para trazer esse suporte, para lutar, né, em termos de Brasil, né, pela NASPRA, em termos de Paraná, a APRA, trazer esse suporte de que é necessário a humanização do trabalho policial. Né? Então é importantíssimo esse reconhecimento que fazer com que o Estado reconheça essa situação. Né? Então existe a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que a gente pede para que, e já estamos fazendo documentação nesse sentido, e que realmente seja estendida aos policiais e bombeiros militares, aos militares dos estados, né? Porque essa humanização é importante, porque é só com isso que a segurança pública será efetiva realmente, né, para o cidadão. Né? Caminhando para o fim, assim, duas coisas. Vocês atuaram na campanha do governo ano passado, conversando com os principais candidatos, que eu até acompanhei isso pelo teu Facebook. E então, como que foi conversar com os candidatos na época da campanha, no ano passado, 2014, de outubro, e se há essa sensibilidade do Estado com os policiais? Porque, assim, na minha opinião, né, o policial ele tem que realmente ser um servidor diferenciado, porque ele tem um fardo muito pesado, como você falou, então ele tem que defender, ele tem várias frentes nesse sentido, então ele tem que estar, com a mente sã, corpo são, para poder nesse sentido. Então, como que foi a participar na campanha, de conversar, até que você postava as fotos no Facebook, com as propostas, e como que está o Estado nesse sentido de eu mais uma vez agradeço a importância da sua pergunta na questão de que a Associação de Praças, ela procurou todos os candidatos aqui no estado do Paraná, quer dizer, os principais candidatos, para trazer a pauta da associação e a pauta dos militares e dos estaduais. Realmente nesse sentido, mostrar para eles as dificuldades e trazer algumas soluções, né? Foi importante, né, para os principais candidatos, até para mostrar o trabalho da associação nesse sentido. Né? Porque a associação como terceiro setor, ela tem uma maior responsabilidade, uma maior capilaridade dentro da sociedade. Né? Porque não é só a função de comando, né? Nós entendemos que a função de comando ela é uma função de Estado, ela é uma função direta à autoridade pública. Né? Já a questão da associação ela é terceiro setor, quer dizer, então assim, ela consegue ser muito mais ampla, né? E às vezes aquilo que o comandante não consegue, às vezes, né, colocar em prática aquilo que seja, às vezes, naquele momento melhor para os policiais, a associação vem nesse sentido, né, trazer isso para o público político. Na realidade, nós todos estamos aprendendo, né? Como sociedade, como brasileiro. É tudo muito novo, 30 tudo anos. Muito novo, somente. 2009. Exatamente. Então, a associação, o maior trabalho da Associação de Praças nesse sentido é desmistificar o trabalho policial, mostrando para a classe política que ele é um servidor público, que ele também tem as suas demandas, né? Que ele tem que ser humanizado. Né, porque a partir do momento que ele é humanizado, ele vai conseguir dar o retorno melhor para a sociedade. Até temos, voltando à questão de muitos policiais, às vezes você não precisa de um efetivo tão grande, às vezes você precisa de um policial
e bombeiro motivado. Essa motivação, não só através do salário, das próprias condições de trabalho dele, faz com que ele trabalhe 5, 6 vezes mais. É complicado, você vê, o cara tá lá com uma .40 e o meliante tá com uma UK, tá com uma bazuca. Então, nesse sentido, na questão de armamento, ainda bem que o governo do estado está investindo bastante, né? Nós temos bastante apoio do secretário de Segurança hoje, do estado do Paraná, o Francisquini, porque ele é um homem de combate, né? Ele foi um homem operacional, ele é um homem operacional. Então, na questão, assim, ele sabe do armamento, e inclusive outros governos anteriores também compraram bastante equipamento, como o próprio governador Requião, realmente, foi ele que implementou as pistolas .40 na polícia. Então era o 38 ainda. Ele comprou bastante equipamento. Eu me lembro que nós tínhamos, na realidade, como eu era da polícia de choque, nós tínhamos um 357, né, que era realmente ele é muito mais reforçado, né? Não era o 38, já era o 357 o nosso, né? Mas algumas unidades lá no interior, nos rincões, com certeza tinham um 38 ainda. Hoje em dia está padronizada a questão do armamento, né? E a questão também do colete balístico. Hoje todo policial tem um colete balístico para poder trabalhar. Isso é importantíssimo. Na realidade, quando eu entrei lá em 90, na época de 90, 91, realmente não existia. Não existia todos. O policial ia muito sem colete, ou só tinha só para o pessoal daquele que assumia a viatura. Então, assim, hoje, graças a Deus, a tecnologia evoluiu bastante, né? E os recursos do Estado também evoluíram para dar um suporte maior para o policial. Então, assim, a luta da associação é nesse sentido, né? De trazer essa melhoria para a segurança pública para todos, né? Para trazer melhorias para a população. E a classe política está aí e a associação como agente público e político também, né, pela luta dos seus direitos, mostrando para a classe política realmente para que, se não investir no policial, a segurança pública realmente fica prejudicada, muito prejudicada. Fontana, agradecer a sua participação, mostrar aqui para a minha câmera ali a camiseta que eu recebi de presente, né, da APRA. Obrigado pelo presente. Vamos usá-la no momento oportuno. E agradecer e deixar o convite para a próxima, porque assim, a gente podia ficar conversando aqui o dia inteiro, que há muita coisa para se debater. E é bacana, assim, até a questão desse programa, que fala sobre gestão, trazer uma figura como você, até ficar mais próximo para as pessoas entenderem, porque às vezes, se eu sou um gestor, eu tenho uma empresa, tem que entender como que funciona a sociedade, entender como que as forças vão atuar e vão agir. Então, nesse caso, foi bem válido o nosso bate-papo e agradecer mesmo. Olha, eu agradeço a oportunidade, é importantíssimo mostrar um pouquinho o trabalho da gente na questão de gestão do terceiro setor, né, que é importante porque quando você olhar um policial, realmente você tem que olhar que ele é um trabalhador da segurança pública, né, essa é a visão. Você olhar que é um trabalhador e que ele está ali para garantir os seus direitos. Esse é o primordial e agradeço o espaço. Valeu, obrigado. Eu fico por aqui, até a próxima. Gostaram do cenário novo? Coloque lá no Facebook. Um abraço.